Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ele nunca teve olhos para mim. Mas eu, sinceramente, não me importava. Era tão menina, tinha só 13 anos, enquanto ele já devia ter uns 20. Ele morava ali na frente de casa com os pais e uma irmã pequena. Apesar de ser tão novinha, e apesar também daquela diferença de idade, eu vivia suspirando por esse homem. Não podia vê-lo que meu coração já disparava. Eu sempre fui, desde pequena, tão romântica, sabe? Ainda criança, mas tão sonhadora. Tem gente que é assim, né? Tanto que os meus cadernos viviam cheios de coraçõezinhos com os nossos nomes dentro. Minha mãe era a amiga da mãe dele. E volta e meia, ela ia à casa deles para conversar. Às vezes eu ia junto, principalmente se soubesse que o Vitor também estaria lá. Eu me sentia tão boba na sua presença. Embora, repito, ele nem me notasse. Quer dizer, me cumprimentava tudo, mas era aquela coisa assim completamente desinteressada. Enquanto eu suspirava quando o via de tão apaixonada, ele, às vezes, sequer olhava na minha direção. Mesmo com essa indiferença, para mim, ele era o homem mais lindo da face da terra. Lembro que quando ganhei o primeiro celular dos meus pais, a primeira coisa que eu fiz foi tirar fotos dele. Fiquei ali no muro de plantão, esperando que ele chegasse, e quando ele chegou, apontei o celular na sua direção, sem que ele percebesse, claro, e tirei algumas fotos. Inclusive, puxando o zoom para a foto ficar assim, mais perto. Também fiz até uns vídeos em outras ocasiões. Depois ficava ali olhando, feito bobo, ali as fotos e vídeos que eu fazia. Isso só serviu para tornar aquela paixão mais intensa ainda. Quanto mais o tempo passava, em vez de tirar aquele sentimento da cabeça, quem sabe até me interessar por alguém, algum menino da minha idade, não. Eu continuava suspirando por ele. Quando fiz 15 anos, pedi uma festinha para os meus pais e fiz questão de convidar a família do Vitor, né? Além de entregar os convites pessoalmente. E olha, eu fiquei tão ansiosa. Só que, infelizmente, adivinha, ele não apareceu. Fiquei muito triste nesse dia, até meio desiludida. Quem sabe ele tivesse alguma coisa melhor para fazer do que comparecer a uma festinha de menina que nunca tinha lhe despertado interesse nenhum. E para aumentar o meu dissabor, tempos depois, ele apareceu ali na sua casa e eu vi tudo do meu quintal. Ele aparecendo com aquela garota a tiracolo. Naquela época, ele não tinha carro. Imagine o meu estado quando vi caminhando ali na rua e chegando em casa, de mãozinha dada com aquela menina. Era a primeira vez que isso acontecia. Pelo menos até aquele momento, eu nunca o tinha visto com nenhuma garota. Pro meu azar, eu tinha saído ali fora, bem naquele momento, porque queria passear com o meu cachorro. Estava saindo pelo portão, quando os dois apontaram na esquina. E quando reconheci, eu fiquei ali paralisada, tremendo dos pés à cabeça. O castigo foi ainda maior, porque ele, como sempre, nem olhou na minha direção. Foi como se eu não existisse. Depois que entraram pelo portão, tentei me recobrar e saí andando pela calçada com meu cachorrinho ali na coleira, me sentindo tão mal, mas tão sem lugar. Sabe quando você se sente assim, sem lugar no mundo? Parece que você está demais. Parece que você não pertence àquela
circunstância, aquela... Comecei até a chorar. Não foi assim um choro desvairado, até porque eu estava na rua. Foi um choro contido, mas meu rosto ficou todo molhado. Depois dessa primeira vez, se tornou recorrente eu ver aquela menina ali na casa dele. Claro que eu sofri. O despeito e o ciúme me castigavam. Mas no fim, acabei me acostumando. Até porque, o que mais que eu podia fazer? E o pior é que o namoro deles acabou vingando. Lembro quando ele comprou o seu primeiro carro. Dali da janela, eu vi o alvoroço que foi ali na frente da casa dele. Tudo por conta daquele carro. Todo mundo saiu para ver. Sua mãe, seu pai, sua irmãzinha. E até a infame da namorada. E depois foram dar uma volta. Ele parecia tão feliz. Era uma espécie de conquista. O tempo foi passando. O namoro deles foi seguindo. Mas apesar disso, eu não consegui tirá-lo da cabeça. Até que tempos depois, quando completei 16 anos, por minha mãe eu soube daquela novidade. Aliás, para mim foi uma bomba. Escutei a mãe comentando com o pai. Parece que o filho da Michele engravidou a namorada. Ela tá lá toda feliz. Vai ser avó. A única Michele que eu conhecia ali na nossa rua era justamente a mãe do Vitor. Só podia ser ela. Olha, eu fiquei tão mal. Nunca me senti daquele jeito. Como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim. Depois conversei com a minha mãe e ela confirmou. Era mesmo a namorada do Vitor que estava grávida. Naquele dia, eu me tranquei no quarto e mais uma vez desabei no choro. Era a única coisa que eu podia fazer para desabafar. Olha, eu nem sei por que aquilo me atingiu tanto, já que o Vitor nunca havia tido olhos para mim, nunca me enxergou. E como enxergaria? Sendo que eu não passava de uma criança, para ele pelo menos. Apesar de já ter completado 16 anos, sempre fui assim, sabe, miudinha. Aparentava ser ainda mais nova do que era, na realidade. Claro que ele jamais iria me olhar com algum interesse. Quando vi a Jéssica pela primeira vez com aquela barriguinha, o despeito que eu senti foi maior do que aquele que eu já senti. Olha como me doeu. Eles ainda continuavam levando o relacionamento naquela base. Cada um morando na casa dos pais. Até que depois de um tempo, parei de vê-lo por ali. Nem o seu carro eu via mais. E um dia, como quem não quer nada, perguntei para minha mãe se ela sabia de alguma coisa. E ela então me deu a notícia. Parece que ele se mudou lá para casa dos pais da namorada. Como assim, mãe? Eles se casaram? Não sei, Sueli, mas estão vivendo juntos, né? De qualquer modo. Ela olhou para mim, meio desconfiada, com aquele olhar assim de quem tá lendo a mente da pessoa e perguntou: vem cá, por que esse interesse todo? Aliás, que cara é essa? Você andou chorando, filha? Inventei uma desculpa, só que naturalmente ela não acreditou. Ficou me olhando, desconfiada. Eu nunca tinha dito uma palavra sobre a minha paixão. Mas a mãe não é boba. De todo modo, o estrago estava feito. Ele tinha ido orar com a tal de Jéssica, a namorada. Depois disso, eu não o vi mais ali na casa da mãe, nem o seu carro. Senti sua falta. Saudade me castigou. Mas quer saber? Quem sabe fosse melhor assim? Até porque tudo que eu mais precisava era ficar longe dele, deixar de vê-lo, tentar esquecê-lo. Os meses passaram
Até que um dia minha mãe comentou ali em casa que a neta da nossa vizinha tinha nascido. E era uma menininha linda. Apesar de ela não ter citado o nome da mãe do Vitor, só podia ser dela que ela estava falando. Fazia tempo que eu não via o Vitor. Só que mesmo assim, senti aquela pontada por dentro. Olha, eu nunca desejei mal a ninguém, juro por Deus. Muito menos naquela garota com quem o Vitor estava. Mas o que eu podia fazer se eu gostava dele? Se eu morria de ciúme? Ser envenenada pelo despeito? Algum tempo depois, eu vi o carro dele parado ali na frente. Bastou isso para o meu coração vir na boca. E depois, minha mãe ainda veio comentar. O filho da Michele está ali na casa dela com a menina. Daqui a pouco eu vou lá ver a bebê. Você não quer ir junto? Eu fui. Claro que eu fui. Não para ver o bebê. Fui única e exclusivamente para ver o Vitor. Ficar um pouquinho perto dele. Fazia tanto tempo que a gente não se via. Sabe, nunca eu tinha passado tanto tempo sem vê-lo, ou pelo menos... Sabe o que eu fiz? Nessas alturas, eu já estava com quase 17 anos. Já tinha encorpado um pouco mais. Já não tinha mais aquele corpo franzino de menina. Vestia uma bermudinha bem colada no corpo. Uma blusinha assim, deixando à mostra o umbigo. Tudo para me mostrar para ele. Para provocá-lo. Tudo para ver se pelo menos uma vez na vida ele me enxergava. Só que, como sempre acontecia, ele mal olhou na minha cara. Me cumprimentou assim como se eu não fosse ninguém. E voltou a atenção para filho. Aliás, não saiu do lado da Jéssica. Ficaram os dois ali, sabe, com aquela cara de bobos, pagiando a criança. Olha, eu voltei para casa tão desanimada, tão triste. Como dói você ser apaixonada por alguém e ver que esse alguém nem nota a tua existência. Tudo bem, ele tinha mulher, recém tinha sido pai. E a seus olhos eu devia continuar sendo aquela mesma pirralha de sempre. Como que eu poderia recriminá-lo? O tempo continuou passando. Volta e meia ele aparecia ali na nossa rua, com a mulher e com a filha. Só que sabe quando você percebe que está perdendo seu tempo? Naquele dia, quando estive lá na casa da mãe dele pela última vez, não sei, me bateu um desengano, uma falta de esperança. Eu acho que foi finalmente ali que eu percebi. Não adianta. O cara não te vê, ele não te enxerga. E a verdade era exatamente essa. Me dei conta. Finalmente, né? Já estava mais do que na hora. De que ele não era para mim. Que eu precisava tirá-lo da cabeça. Não adiantava eu ficar perdendo meu tempo, pensando que teria alguma chance algum dia. Tratei de viver a minha vida. Quer dizer, eu já fazia isso, né? Só que a diferença é que me privava de certas coisas, tudo por causa dele. Final de semana, por exemplo. Em vez de sair com as minhas amigas, eu preferi ficar ali em casa, na esperança de que o Vitor fosse visitar a mãe, só para eu poder vê-lo, mesmo que fosse só um pouco, de longe, e mesmo que ele nem notasse a minha existência. Percebi que estava desperdiçando a minha vida e resolvi virar o jogo. Se não a meu favor em relação a ele, pelo menos eu ia tirá-lo da cabeça, parar de sofrer. Olha, eu comecei até a ficar com raiva de mim mesma. Comecei a sair com as minhas amigas. Quando pintava uma chance de ficar com algum rapaz, eu ficava. Me sentia vazia depois. Mas sabia que era o caminho para eu tirar o Vitor da minha cabeça de uma vez por todas.
Naquelas alturas, eu já estava com quase 20 anos. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ver o carro do Vitor parado direto ali na frente da casa da dona Michele. Ele, inclusive, tinha trocado de carro. Estranhei. E através da minha mãe, sempre ela, eu soube de uma coisa que deixou a minha cabeça fervilhando. Mas fervilhando de um jeito. Olha, meu corpo todo tremeu quando eu vi aquilo. Tal o impacto que aquilo me causou. Olha, pelo que andei conversando com a Michele, parece que o filho dela não estava mais se acertando lá com a mulher dele, né? E eu acho que ele se separou e voltou a morar com a mãe. Meu coração quase subiu pela garganta naquela hora. Será que era verdade? Só podia, porque ele aparecia ali de vez em quando. E agora? Era praticamente 3, 4 vezes por semana. Será que ele tinha se separado e voltado ali para casa da mãe? Inclusive, a minha mãe me falou uma outra coisa que também me chamou a atenção. Que ele tinha saído do emprego. Agora estava fazendo um bico como motorista de aplicativo. Isso quem tinha lhe contado tinha sido a própria mãe dele. Olha, eu fiquei num estado. Repito, meu corpo todo trepidava. De todo modo, apesar de ver o seu carro direto, eu raramente o via. Para não dizer quase nunca. Até porque trabalhava o dia todo, inclusive sábado, né? E à noite ainda fazia um cursinho. Até que num domingo, saí na janela e vi que ele estava ali fora, na frente da sua casa, mexendo no carro. Como a minha mãe tinha me dito que ele estava trabalhando como motorista de aplicativo, me bateu uma ideia na cabeça. Me arrumei, botei uma roupa bem bonita, perfume, caprichei na maquiagem e saí pelo portão. Eu não tinha nenhum compromisso. Era só um pretexto para ir lá falar com ele. Ver se ele podia fazer uma corrida para mim até o centro. Dessa vez, pela primeira vez na vida, eu notei que ele olhou para mim de um jeito diferente, como nunca tinha olhado até então. Eu percebi isso. Seus olhos tinham um brilho diferente quando ele olhou, e não era como antigamente, olhava e já virava. Não, olhou e ficou com os olhos fixos em mim. Eu acho que pela primeira vez na minha vida, eu tinha conseguido chamar a sua atenção. Feito-lhe perceber que eu existia. Perguntei se era verdade que ele estava trabalhando de motorista. Ele confirmou. Perguntei se ele estava ocupado, se podia me levar até o centro. Antes de responder que sim, ele me mediu dos pés à cabeça. E só eu sei como me senti. Toda empoderada. Ele só pediu um tempo para ir lá dentro se trocar, colocar uma calça, um tênis, e dali a pouco voltou. Eu nem acreditei que estava ali no carro dele e que ele estava conversando comigo de igual para igual. Reparei nas minhas mãos e tentei até escondê-las porque eu estava tremendo. Até minha voz saía assim, sem muita firmeza. Aliás, não sei de onde tirei coragem para ter ido lá conversar com ele. Pelas tantas, entrei no assunto da sua mulher. Perguntei se era verdade que eles tinham se separado e nessa hora senti a expressão dele mudando. Só que ele negou. Não. Ele disse alguma coisa que me fez entender que não, mas depois acabou confessando. A gente andou se desentendendo.
Puxa, que chato. Meu Deus, como eu fui falso. Mas ainda tem alguma chance de vocês voltarem? Ele falou que não sabia, mas que pelo andar da carruagem, provavelmente não. Porque, inclusive, ele estava criando dificuldades para ele ver a filha. Olha, até hoje, não sei de onde que eu tirei coragem para lhe fazer aquele convite. Quando estávamos chegando no centro, eu falei: tô vendo que você está meio triste, Vitor. Sabe do que você precisa? Se divertir um pouco. Eu estava indo encontrar uma amiga, mas se você quiser, posso mandar uma mensagem cancelando. Aí a gente pode ir em outro lugar e conversar um pouco, tomar alguma coisa. Tem um lugar bem bacana ali perto do centro cívico que eu conheço. Você não está afim de dar um pulinho lá? Claro que eu não tinha combinado nada com amiga nenhuma. Falei aquilo só para ter um pretexto. Estávamos parados num sinal vermelho. Aí ele me olhou assim, meio hesitante. Pensei até que não fosse aceitar, mas depois sorriu. Tá aí, pode ser uma boa ideia. Mas será que a tua amiga não vai ficar chateada? Que nada. Eu invento uma desculpa. Naquelas alturas, meu coração já estava na boca. Fomos a um barzinho que eu conhecia, tinha ido com as minhas amigas 2 ou 3 vezes. E sabe, mesmo estando ali com ele, eu ainda não estava acreditando. Nossa, a gente conversou tanto. Eu me sentia como que hipnotizada enquanto ele falava. Como desejei viver aquele momento. Mesmo que não estivesse acontecendo nada demais entre nós. Mas quem sabe acontecesse. Ou não, vai saber. Pelas tantas, ele olhou assim para mim de um jeito meio estranho e falou: sabe que quando eu olho para você eu lembro daquela menininha? Sério? Só que eu cresci, né, Vitor? Já tenho 20 anos. Eu sei, mas... sei lá. É uma coisa assim, sabe? Eu sei, você cresceu, claro. Mas... parece que pra mim você... é aquela garotinha sempre. Me diga, você não tem namorado? Olha, eu me senti tão mal por ele ter falado aquilo, que eu continuava a mesma para ele. Cheguei a pensar, como assim a mesma? Você nunca tinha olhado para mim daquele modo, como olhou há pouco? Falei que não tinha namorado. Aí ele quis saber outras coisas. Foi fazendo uma pergunta atrás da outra, e eu fui respondendo. Olha, só se ele fosse muito bobo para não notar que eu estava lhe dando a maior abertura. Estava louca de vontade que ele me beijasse. Só que, para minha tristeza, ele se fez de desentendido e não aconteceu nada. Eu tive até a intenção mas tive medo de tomar a iniciativa e de repente levaram fora. Olha, teve uma hora que eu quase me declarei. Quase falei que tinha sido apaixonada por ele a vida toda, desde meus tempos de menina. Só que mais uma vez não tive coragem. Principalmente porque a certa altura, não sei se por conta da bebida, ele começou a falar daquela Jéssica e da filha também, mas falou mais dela, que sentia falta dela e sentia falta da filha. Chegou a dizer que tinha muita esperança de que os dois se acertassem e que voltassem. Sabe, ele começou a falar e não parou mais. Juro, me deu uma raiva. Principalmente daquela mulher. Mas não só dela. Me deu raiva de mim também. Ele começou e não parou. E a cada palavra, eu me encolhia mais e mais. Na volta para casa, também foi o tempo todo choramingando, falando dela. Só faltou, na verdade, chorar mesmo. Sabe? Olha, foi um fiasco o nosso primeiro e único encontro.
Como eu sonhei com aquele momento, a oportunidade de ficar só nós dois ali a sós e conversando. Depois de beber 2 cervejas, eu acho que ele começou a mostrar a cara, a verdadeira cara. No começo, falou só aquilo, que tinham brigado, ele e a mulher, e que achava que não ia voltar mais, coisa e tal. Foi beber alguns copos de cerveja e ele se desmanchou. E o pior, justamente na minha frente. Repito, foi um verdadeiro fracasso o nosso primeiro, único e definitivo encontro. Me dei conta de que entre nós realmente nunca vai acontecer nada. Até porque, além de ser apaixonado por aquela mulher, ele continuava me vendo apenas como aquela mesma menininha de anos atrás. Cheguei a pensar que não, porque quando ele me viu ali maquiada e vestida daquele jeito, ele me olhou assim de uma maneira diferente, como nunca tinha olhado, mas foi só fogo de palha. Logo depois, ele se acostumou com aquela pequena mudança e continuou me enxergando exatamente do jeito como sempre enxergou. A mesma menininha de 6, 8, 10 anos atrás. Olha, isso me doeu tanto. Aquilo causou um estrago tão grande em mim, mas foi bom. Por um lado foi bom. Dizem que remédio bom costuma ser amargo. Foi bom para eu acordar para a realidade de vez e deixar para trás aquele sonho. Aquele sonho patético, idiota, absurdo, que nunca vai se realizar. Ainda o amo, porque é o tipo de coisa que a gente não pode forçar. Parar de amar uma pessoa quando tudo que você enxerga na sua frente é o seu rosto. Tudo que você ouve é a sua voz. Continuo pensando nele. Mas hoje, mais do que nunca, sei que ele não é para mim. Nunca foi. Não é. E agora eu tenho certeza de que jamais será.